Convido o vereador Luizão para que faça a leitura do trecho da lei. Salmo 119, do 1 ao 5. Bem-aventurados os que guiam caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seu caminho. Ou ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observasse. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Amém. Gostaria de solicitar à secretária Luciana que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 27 dias do mês de novembro do ano 2025, às 9 horas e 30 minutos, na sede da Municipal de Brasília de Goiás, deu-se a 46ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, 46ª sessão ordinária da 2025-2026 e 5ª e última sessão ordinária do mês de novembro de 2025, sob a presidência do vereador-presidente Eugênio Silva Neto e secretariado pelo órgão do secretário Luiz Fernando Bezerra, o qual alimentar o objetivo do seu presidente de recurso da opção de Deus, aberta para essa sessão. Eu convidou o vereador Luiz Fernando para que fizesse a leitura do texto da Bíblia, lendo Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 13. Após a leitura do vídeo, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata suplementar com a discussão e votação controlada por unanimidade presente. Aprovada a ata, o senhor presidente solicitou ao vereador primeiro secretário que precisasse a presença dos seus tinhos que fizesse a leitura das matérias da pauta normativa. Oportunamente, o vereador primeiro secretário Luiz Fernando Bezerra cumprimentou o presidente, vereadores e funcionários. O senhor ofereceu a presença do colaborador da região sul que sempre prestigia a sessão da Câmara. E fez a leitura das matérias da pauta norma do dia, lembra? Projeto de lei complementar 044/2025. Projeto de lei 1053/2025, projeto de lei 1054/2025, projeto de lei 0/2025. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente abre espaço para a fase de proposturas. Não havendo nenhuma propostura apresentada, o senhor presidente, de acordo com o artigo 50 do regimento interno, abre espaço para a utilização do tempo remanescente ou do tribunal pelos vereadores devidamente inscritos. Não havendo nenhuma escrita, internada em tal expediente, o senhor presidente passou o quarto dia. Colocaria em discussão e posteriormente em votação. Projeto de lei complementar 044/2025 dispõe sobre a alteração da lei número 339/2009 e alterações posteriores referentes aos cargos efetivos da providência, de autoria do prefeito municipal, foi aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade presente. Projeto de lei 1053/2025 dispõe sobre denominação da Rua do Lazer das Providências, de autoria do prefeito municipal, que foi aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade presente. Projeto de lei 1054/2025 altera a lei municipal número 926/2005, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo Municipal de Goiás e Providências, de autoria do prefeito municipal, foi aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade presente. Projeto de lei 0/2005 dispõe sobre a padronização das calçadas e afastamento mínimo entre postos de iluminação pública e meio fio municipal de Goiás e Providências, de autoria do vereador José Antônio Prado, que foi aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade presente. Terminada a votação, o senhor presidente abriu espaço para os oradores e os fazedores da palavra. Não havendo nenhuma dúvida. Então, o senhor presidente Eugênio Silva Neto agradeceu a presença de todos na presente sessão. Agradeceu o empenho e atividade de todos os colegas vereadores e vereadoras frente aos trabalhos legislativos, que não mediram esforço para comparecerem à presente sessão para votar em segunda e última discussão e votação matérias relevantes de interesse do Poder Executivo. E nada mais havendo a se tratar, desejou um bom dia a todos e para encerrar a inscrição. E para constar, Luciana Maria de Flores, secretário legislativo, e Matheus Horácio Martins, auxiliar administrativo, Alonso Candidato, Rita Xavier Fogo, Sala de Gabinete, diretor e demais outros inscritos. A ata está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar ao vereador primeiro secretário Luiz Ângelo Zeda que registre a presença das pessoas que nos visitam e que faça a leitura das matérias da pauta na ordem do dia. Cumprimento nessa oportunidade, excelentíssimo presidente desta casa, as duas vereadoras, senhores vereadores,
Cumprimento e agradeço a presença do senhor Cleidenor, Rodrigo e Leandro, jornalista do jornal Folha Z, Claudinho, Dr. Castro, Johnny, Cláudio e o nosso secretário de administração, senhor Wander. Seja a senhora também, seja a senhora e os senhores bem-vindos a esta sessão. Matéria da pauta da ordem do dia. Matéria apresentada. Parecer da Comissão de Fiscalização ao processo administrativo 0660 de 2025. Apreciação das contas do governo, balancete segundo semestre de 2019. Parecer da Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, pela aprovação do projeto de Decreto Legislativo 143 de 2025. Projeto de Decreto Legislativo 143 de 2025. Dispõe sobre a rejeição do balancete do segundo semestre de 2019 do município de Badia de Goiás e da outras providências de autoria da Comissão de Fiscalização, Prefeito Municipal. Abriremos agora espaço para a fase de proposituras. Não havendo proposituras apresentadas, passaremos então para o uso da tribuna, que, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno, pelos vereadores devidamente inscritos. Não havendo proposituras, terminando então o expediente, passaremos agora à ordem do dia. Gostaria de solicitar ao Procurador da Câmara, Dr. Pedro Henrique, faça a leitura do relatório preliminar da matéria da pauta, posteriormente a leitura do parecer da Comissão de Fiscalização ao processo administrativo 060 de 2025, de apreciação das contas de governo, balancetes, segundo semestre 2019. Boa tarde. Primeiro, nós vamos começar pela linha do tempo do processo, a análise do balancete de dezembro de 2019. O balancete é referente ao dezembro de 2019, está sendo submetido à análise. No ano de 2020, o Tribunal de Contas realizou a abertura do processo 04-116/2020, referente ao julgamento do balancete de dezembro de 2019, o então prefeito Gomes e Silva. Em 2021, o Tribunal emitiu parecer prévio 0165/2021, parecer esse pela rejeição do balancete, com apontamento de atraso na entrega e inadimplemento de repasses ao RTPS prévio Badia. No ano de 2023 e 2024, houve o trânsito julgado do processo do Tribunal de Contas e encaminhado o processo à Câmara Municipal para análise e julgamento. No ano de 2024, o então ex-prefeito solicitou para que a Câmara reenviasse o processo ao Tribunal de Contas para apresentação de recurso de revisão, recurso esse não conhecido por ser intempestivo. No mesmo instante, o ex-prefeito apresentou reclamação junto ao Tribunal referente à intempestividade do recurso de revisão, mas foi conhecido e não provido. O processo retornou à Câmara. No ano de 2024, conforme a lei orgânica, o processo foi disponibilizado por 60 dias para que aqueles que quisessem apresentassem suas contestações. No ano de 2025, foi realizada a notificação ao ex-prefeito para que, no prazo de 20 dias, apresentasse defesa. Este apresentou. A Comissão de Fiscalização apresentou o relatório, mantendo o parecer prévio do Tribunal pela rejeição.
Ato contínuo, a CCJ analisou o projeto de decreto legislativo e apresentou parecer pela manutenção da rejeição. Novembro de 2025. Notificação final ao ex-prefeito para apresentação de defesa oral nesta sessão. Passo agora a leitura do parecer da Comissão de Fiscalização, Finanças e Orçamento. Parecer 02/2025. Processo administrativo 060/2025. Assunto: julgamento das contas do Executivo Municipal, exercício 2019. Responsável: Gomes e Silva, prefeito à época. Processo TCM 4116/2020. Parecer prévio TCM PT 00165/2021. Relatório. A Comissão de Fiscalização, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Bahia, no exercício das suas atribuições condicionais e legais e regimentais, nos termos do artigo 25 da Resolução 015 de 1998, apresenta parecer conclusivo sobre as contas do exercício financeiro de 2019, sob a responsabilidade do então prefeito Gomes e Silva. O Tribunal de Contas, no âmbito do processo 4116/2020, emitiu parecer prévio 0165/2021 da segunda Câmara Extraordinária, opinando pela rejeição das contas e aplicando multa ao gestor em razão de graves irregularidades de ordem fiscal, orçamentária e previdenciária. As fases formais do processo administrativo no âmbito da Câmara Municipal observaram a seguinte tramitação: a abertura do processo administrativo do 060/2025, instaurado para o julgamento das contas do exercício 2019, nos termos da legislação municipal e constitucional aplicável. Das preliminares de mérito. Antes de adentrar ao exame de mérito propriamente dito, cumpre a comissão apreciar a regularidade formal da defesa apresentada. Verifique-se dos autos que o senhor Gomes e Silva foi devidamente notificado em 11 de setembro de 2025, conforme recebimento constante de folhas 221 e 222, para apresentar defesa no prazo legal. A manifestação do interessado foi protocolizada dentro do prazo estabelecido, sendo, portanto, tempestiva. A defesa também atende aos requisitos formais de admissibilidade, encontrando-se assinado e protocolizado perante a Câmara Municipal no dia 7 de outubro de 2025. Assim, não há qualquer vício processual ou irregularidade que impeça o conhecimento da defesa e o procedimento de análise do mérito. Superada essa questão preliminar, passa-se a análise de mérito propriamente dita, quanto à procedência ou não das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Pois bem, compete ao Poder Legislativo Municipal julgar as contas do chefe do Poder Executivo, atuando no Tribunal de Contas como auxiliar, mediante a emissão de parecer prévio. Parecer, contudo, que só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, artigo 31, parágrafo 2º da Constituição. Observa, ademais, que tal compreensão foi mantida e rigida pelo TSE até recentemente, como se pode ver no trecho do voto condutor da ministra Laurica Vaz, relatora do RESP 65895 do Agravo Regimental. A competência para o julgamento das contas prestadas por prefeito, inclusive no que tange de gestão, que é o caso do balancete, relativo aos atos de ordem de despesas, da respectiva Câmara Municipal, cabendo aos tribunais de contas tão somente a função de emitir parecer prévio, conforme exposto no artigo 31 da Carta Magna. Desse modo, a nota que conserva o entendimento do TSE, segundo o qual o órgão competente para julgar as contas dos prefeitos municipais, tanto as de natureza política quanto as contas de gestão, é a Câmara Municipal, órgão que representa a soberania popular, em particular o contribuinte, que tem toda a legitimidade para examinar as contas municipais nos termos do artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal. Entendo que não se mostra apenas recomendável, mas de todo necessário, especialmente ao Estado Democrático de Direito, privilegiar a soberania popular. Digo isso porque são os vereadores que evidentemente representam o povo, os cidadãos, os munícipes, praticando atos em nome deste, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Constituição Federal, o qual prevê que todo poder emana do povo e que o exerce meus representantes eleitos ou diretamente. Portanto, são os etes que têm
por força da própria Constituição, o direito de julgar todas as contas do prefeito, sem nenhuma distinção. Verifique-se também que o presente processo administrativo se encontra em conformidade com as normas legais e regimentais, observando-se o disposto no capítulo 1 das contas municipais, artigo 105 a 107 da Resolução 040 de 2015, que regulamenta a fiscalização financeira e orçamentária da Câmara Municipal de Abadia de Goiás. Constata-se ainda que o processo foi instaurado de forma tempestiva, com a devida observância dos seguintes requisitos formais: o controle externo da fiscalização financeira e orçamentária do município é de competência da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, artigo 105. As contas do Executivo foram recebidas acompanhadas do respectivo parecer prévio, 0165/2021 do TCM, artigo 107 caput. Foi observado o prazo de 60 dias para exame pelos contribuintes, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 107. Houve a devida publicação da abertura do prazo de manifestação, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 107. Dessa forma, não há risco de admissibilidade ou nulidades processuais, estando a tramitação em perfeita consonância com a legislação aplicável. Fundamentação da análise de defesa do ex-prefeito Sr. Gomes e Silva. A defesa apresentada pelo ex-prefeito, protocolada em 7 de outubro de 2005, foi analisada por essa comissão. O principal argumento da defesa se encontra no justificativo que, para o não pagamento integral da contribuição previdenciária patronal à RTPS no exercício de 2019, conforme a defesa apresentada na folha 223 e folha 225 do processo, a defesa informa que a diferença da contribuição previdenciária patronal não paga no exercício, o valor de R$ 349.016,09, foi parcelado em 60 vezes, conforme o termo de acordo 093/2020, e que as parcelas estariam sendo pagas regularmente no decorrer do mandato do gestor seguinte. A defesa argumenta ainda que o parcelamento, embora tenha ultrapassado o mandato de 60 meses, foi uma medida necessária para amortizar as obrigações herdadas, mencionando uma dívida fundada interna registrada no balanço anual de 2012 no valor de R$ 504.219,98, composta por débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e ao próprio RTPS de Abadia de Goiás. A defesa alega que a gestão optou pelo parcelamento das contribuições previdenciárias do seu exercício para não comprometer o planejamento e as finanças do Executivo Municipal. No entanto, os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para sanar as irregularidades apontadas. O parcelamento da dívida, embora seja uma medida de regularização, não afasta a irregularidade da omissão original. A lei de responsabilidade fiscal e a legislação previdenciária exigem que os repasses sejam realizados no tempo e modo devido. O parcelamento posterior confessa a dívida e a falha na gestão fiscal, mas não anula o ato irregular praticado durante o exercício de 2019. A comissão avaliou a defesa em confronto direto com os elementos probatórios relacionados pelo TCM e com os demonstrativos apresentados pelo prédio Abadia. Constatou-se que não há nos autos prova robusta e controvérsia de regularização integral dos repasses referentes de 2019. As justificativas apresentadas não evitam os fatos materiais constatados pelo TCM, retenção de contribuições descontadas e inadimplência patronal, nem afastam a ocorrência de prejuízo ao erário e o risco à sustentabilidade do RTPS. Recursos processuais de revisão e reclamação foram apreciados nas instâncias competentes do TCM, tendo sido indeferidos. Diante do exposto, a defesa apresentada não é suficiente para alterar a conclusão técnica firmada pelo Tribunal de Contas, nem para sanar plenamente a irregularidade apontada. Desta feita, e considerando as graves irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, especialmente as relativas à gestão previdenciária, essa comissão entende que as contas do ex-prefeito Gomes e Silva, referentes ao exercício de 2019, devem ser rejeitadas, uma vez que o parecer prévio 0165/2021, os documentos processuais e demais informações acessórias, que foi emitido pela rejeição das contas de gestão de responsabilidade do então prefeito Gomes e Silva, relativo ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, pela irregularidade mencionada no item, conforme transcrição. Assim, a relatora do processo solicitou ao Fundo de Previdência de Abadia informações através do ofício
2025, de 11 de agosto de 2025, sobre a atual situação dos débitos apurados no exercício 2019. O presidente do prédio da Badia, Reginaldo Salviano Leite, respondeu no ofício de 12 de agosto de 2025, através do ofício 055/2025, a solicitação encaminhando os demonstrativos dos débitos previdenciários relativos ao exercício 2019. Dentre as principais irregularidades apontadas, destaca-se de forma grave e recorrente a gestão inadequada dos repasses ao regime próprio de previdência social do TPS, especialmente inadimplemento e atraso dos repasses das contribuições patronais devidas ao RTPS prévio à Badia. O Tribunal de Contas apontou que no exercício de 2019 o gestor não realizou os repasses patronais devidos ao Fundo de Previdência Municipal, gerando atrasos que culminaram em dívidas de vulto, posteriormente acrescidas de juros e correções. O não recolhimento das contribuições patronais compromete a sustentabilidade autorial do regime próprio de previdência social. Trata-se de obrigação legal prevista na Lei 9.717 de 1998, artigo 1º, parágrafo 1º, que dispõe que os entes federativos devem repassar regularmente as contribuições previdenciárias. No caso concreto, a dívida previdenciária de 2019 ultrapassou R$ 738 mil de principal, o que demonstra o impacto direto da omissão do gestor. Omissão de recolhimento de contribuições descontadas dos servidores. O TCM registrou que, além da inadimplência patronal, houve a retenção das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores, sendo devido repasse ao prédio da Badia. Trata-se de conduta extremamente grave que atinge diretamente o direito dos servidores. No caso concreto, isso significa que os valores descontados diretamente da folha dos servidores foram utilizados indevidamente pela gestão de 2019, caracterizando a apropriação de recursos alheios, inexistência de planejamento adequado para a quitação dos débitos previdenciários. Outro ponto destacado pelo TCM foi a inexistência de medidas de gestão que viesse a programação e quitação dos débitos previdenciários. Não houve parcelamentos adequados, não houve provisionamento financeiro, deixando a dívida crescer com encargos. Essa conduta viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 1º, 15 e 42, que exige o equilíbrio fiscal e proíbe a assunção das obrigações sem previsão de pagamento. O STF, no RS 59663, MS, reconheceu que a não observância da Lei de Responsabilidade Fiscal compromete a responsabilidade da gestão fiscal. A má gestão e a ausência de previsão de quitação dos débitos previdenciários afrontam os artigos 1º, parágrafo 1º da Lei 9.717, de 98, e os artigos 1º, 15 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem equilíbrio entre a receita e a despesa e vedam a assunção de obrigações sem a devida contrapartida financeira. No caso concreto, a ausência de programação fez com que o município acumulasse dívidas e encargos, elevando o débito total para R$ 180.506,58. Impacto negativo no equilíbrio autorial do RTPS. A omissão em 2019 comprometeu diretamente o equilíbrio autorial do prédio Badia, colocando em risco o pagamento futuro de aposentadorias e pensões. Essa irregularidade afronta o artigo 40, caput da Constituição Federal, que exige equilíbrio financeiro e autorial dos regimes próprios. No caso concreto, a dívida de 2019 comprometeu não apenas o exercício financeiro daquele ano, mas também o planejamento autorial de longo prazo do regime próprio municipal. Prejuízo ao erário municipal, juros, multas e correções. O parecer prévio 0165/2021 do TCM destacou que a inadimplência do gestor não se limitou à falta de repasse da contribuição principal ao prédio da Badia, mas gerou passivo que se agravou com a incidência de juros, multas e atualização monetária. No caso concreto, o valor de R$ 738.192,12 principal foi acrescido de R$ 13.373,48 de atualização de juros percentuais, R$ 21.559,07 de juros moratórios,
R$ 7.381,91 de multa, resultando em um total de R$ 780.506,58. Esse acréscimo de mais de 42 mil representa um dano direto ao erário, pois se trata de valores que poderiam ser aplicados em políticas públicas essenciais. Aparentes, saúde, educação e infraestrutura, fecha parênteses. Assim, no ano de 2019, não apenas deixou de cumprir sua obrigação legal de repassar as contribuições previdenciárias, como também se expôs o município a ônus financeiros adicionais, que poderiam ter sido integralmente evitados se houvesse adimplência. Além da inadimplência comprometer a regularidade fiscal e previdenciária, o pagamento de juros, multas e correções monetárias materializa o prejuízo efetivo ao erário, ampliando a responsabilidade do investidor perante a Câmara e configurando ato de improbidade administrativa com lesão ao patrimônio público, risco direto aos direitos previdenciários dos servidores municipais. Por fim, o TCM deixou claro que a conduta da gestão de 2019 trouxe risco imediato e direto aos direitos previdenciários dos servidores, pois os débitos acumulados fragilizam o RPPS, comprometendo o pagamento de aposentadorias e pensões. Essa omissão afronta o artigo 6º e 7º da Constituição Federal, que garante os direitos sociais, e o artigo 40 da Constituição, que estabelece o regime próprio. No caso concreto, os servidores municipais ficaram expostos a risco de inadimplência futura de benefícios em razão da falta de pagamento da gestão de 2019. Tais fatos representam grave afronta à Lei 9.717 de 98, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 122.000 e a Constituição Federal, comprometendo não apenas o equilíbrio fiscal do município, mas também a segurança dos direitos previdenciários dos servidores públicos municipais. Além disso, a má gestão previdenciária contribuiu para o não cumprimento de metas fiscais e a violação dos limites legais mínimos do investimento em áreas essenciais, como educação, sem falar do prejuízo ao erário público municipal, caracterizando improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa prevê 3 modalidades de atos improbios. A. Atos que importam enriquecimento ilícito. B. Atos que causam prejuízo ao erário. E C. Atos que atendem contra princípios da administração. Determina o artigo 10 da linha, constitui ato de improbidade administrativa quem causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que insere efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou, notadamente, a omissão do gestor público em promover o recolhimento das contribuições previdenciárias, especialmente aqueles descontados dos servidores públicos, configura grave violação aos direitos legais da administração e atinge diretamente os direitos sociais e a sustentabilidade do regime próprio de previdência. Tal conduta é considerada como ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei 8.429 de 92. No caso concreto, o parecer prévio 0165/2021 do TC concluiu pela rejeição da ação do exercício 2019 do então prefeito Gomes e Silva, com a educação de irregularidades insanadas na gestão fiscal e previdenciária, em especial, comissão dolosa no repasse de contribuições previdenciárias, inadimplemento reiterado das obrigações patronais e apropriação indébita de contribuições descontadas dos servidores. Tais condutas se enquadram como atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do artigo 10 e 11 da Lei 8.429/92, o que acarreta não apenas a responsabilidade administrativa e civil do gestor, mas também repercussões na esfera eleitoral, tornando-o inelegível para futuros mandatos eletivos. Portanto, ao acompanhar o parecer do TC pela rejeição das contas, a Câmara Municipal de Abadias não apenas cumpre seu papel de controle externo, artigo 30 da Constituição, mas também reconhece a possibilidade de aplicação dos efeitos previstos na Lei Complementar 64 de 90, resguardando a moralidade administrativa
e a probidade do exercício da função pública. Quanto mais o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o não repasse de contribuições previdenciárias sustentadas dos servidores ao RPPS é ato doloso e configura ato de autoridade administrativa, inclusive com repercussões penais e eleitorais. Portanto, tais práticas não apenas comprometem a regularidade fiscal e orçamentária, mas representam violação direta aos princípios da legalidade, normalidade, eficiência e transparência, devendo ser rechaçadas com firmeza pelos órgãos de controle e pelo governo legislativo. Conclusão. Diante do esforço, considerando as graves irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, especialmente aquelas relacionadas à gestão previdenciária do regime próprio de previdência social, essa Comissão de Fiscalização, Finanças e Orçamento entende que as contas de governo do ex-prefeito Gomes e Silva, referente ao exercício financeiro de 2019, devem ser rejeitadas. As irregularidades identificadas, aliadas ao período do parecer prévio 065 de 2021 emitido pelo TCM, evidenciam falhas graves de gestão fiscal e previdenciária, comprometendo a regularidade e a transparência das contas públicas. Assim, essa comissão manifesta nos seguintes termos: a. Emitir parecer pela rejeição das contas de governo relativas ao exercício 2019 de responsabilidade do senhor Romulo Gomes e Silva, então prefeito municipal de Abadia de Goiás, acompanhando integralmente o parecer prévio 065 de 2021 do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás. B. Submeter o parecer à deliberação do plenário da Câmara Municipal nos termos da legislação vigente, em especial o artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, o artigo 46 da Constituição Estadual de Goiás, combinados com o artigo 105 da Resolução 015 de 98 e os artigos 55 e 56 da Lei Orgânica Municipal e da Resolução 040 de 2015. C. Proceder à notificação formal do interessado Gomes e Silva acerca do teor desse parecer e da decisão do plenário com ciência. Remeter o processo ao plenário para julgamento. F. A data de julgamento deverá ser designada pelo presidente dessa Casa de Leis e notificado o interessado com um prazo mínimo de 20 dias da data, hora e local do julgamento para que possa exercer o seu direito contraditório e ampla defesa na sessão do julgamento. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, 14 de outubro de 2025. Vereador José Antônio do Prado, presidente da comissão. Vereadora Maria Neta Cardoso Coutinho Alves, relator. Vereadora Luciana de Oliveira Silva, membro. Vereador Ezequiel Marcos Ferreira, membro. Abriremos agora espaço para defesa e contraditório. E então o gestor Gomes e Silva, ou o seu procurador. Para a sustentação oral pelo prazo máximo de 30 minutos. Se tiver alguém representando o procurador, que manifeste. Colocaremos agora em discussão e posteriormente em votação o parecer da Comissão de Fiscalização ao Processo Administrativo 060 de 2025, de apresentação das contas de governo, balancete segundo semestre de 2019. O parecer da Comissão de Fiscalização está em discussão. O parecer está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Novel. Aprovado por 9-1 em única discussão e votação pelos presentes. O parecer da Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, pela aprovação ao projeto de decreto legislativo 143/2025. Parecer ao projeto de decreto legislativo 143/2025, de 20 de outubro de 2025. Relator o ilustre vereador Marcival Divino da Silva Rodrigues. Voto do relator.
quanto à legalidade, se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, artigos 9, 14 e 15 da Lei Orgânica. Quanto à técnica legislativa e ao mérito, creio que o mencionado projeto possui sua relevância em relação ao que foi justificado, vez que dispõe sobre a rejeição do balancete do segundo semestre de 2019 do município de Abadia de Goiás e a outras providências. Após a análise, a justificativa informa que o assunto é coerente, sendo, portanto, necessário sua aprovação. De sorte que, ante o exposto, voto pela aprovação do projeto conforme devidamente apresentado. Comissão de Geração, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, aos 12 dias do mês de novembro do ano 2025. Vereador Relator Marcival Divino da Silva Rodrigues. Parecer da Comissão. A Comissão de Geração, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, em sessão realizada hoje, decidiu por unanimidade acatar na íntegra o voto do relator pela aprovação do projeto de decreto legislativo 143/2025, encaminhando a votação conforme relatado. Conclusão: visto, analisado e aprovado, remetemos o projeto de sessão para a votação. Sala de reunião da Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Abadia de Goiás, aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2025. Vanderlei Alves de Carvalho, presidente. Clodoaldo Rosa da Silva, membro. Jairo Pereira Marinho, membro. E Marcival Divino da Silva Rodrigues, membro. O parecer está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permanecer sentado. Aprovado por nova em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Projeto de Decreto Legislativo 143/2025 dispõe sobre a rejeição do balancete do segundo semestre de 2019 no município de Abadia de Goiás e da outras providências, de autoria da Comissão de Fiscalização. O projeto está em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por nova em primeira e única discussão e votação pelos presentes. Pois é, 9 a 1. 9 a favor e 1 contra. Terminadas as votações, abriremos agora espaço para a fase de propositura. Pelos oradores inscritos fazerem uso da palavra, que de acordo com o regimento interno será por sorteio. Com a palavra, a vereadora Luciana. Retiro. Com a palavra, o vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Júlio. Com a palavra, o vereador Jair. Com a palavra, o vereador Marcival. Com a palavra, o vereador José Antônio. Retiro, presidente. Com a palavra, o vereador Ezequiel. Retiro, presidente. Com a palavra, o vereador Luizão. Obrigado, a batalha toda, das presidentes, das vereadoras. Votei a favor quando o parecer, votei pela minha consciência. Votei pela minha condição de vereador, que fui eleito para representar o povo. E não houve nesse processo roubo. Houve talvez um crime administrativo que não causa esse horroroso. Eu votei com a minha consciência. Conversei com várias pessoas, fui procurado por várias pessoas e não achei motivo para votar contra. Então votei com a minha consciência. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer a presença de cada um de vocês, em nome do secretário de administração, Wander, cumprimento a todos. Desculpa, a palavra é com a Maria Neto. Retiro.
é porque ela não consta aqui, porque ela é a última. Então eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês e em nome do Wander, né, secretário de administração, eu agradeço a presença de cada um de vocês, da Guarda Municipal, muito obrigado, ex-vereador Claudinho, muito obrigado pela presença, Claudinho. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão. E o lanche entrando na casa do senhor,